o papai Lula ganhou alta este final de semana do hospital onde estava internado em São Paulo e foi direto dar uma entrevista, hora fantástico aí na Rede Globo. Falar sobre diversos assuntos, né? Dentre eles aí dois que nós vamos comentar hoje sobre, que são a Lava Jato, onde ele disse que não teve direito à defesa durante o julgamento da Lava Jato, né? Ele foi investigado, foi investigado e depois foi julgado em diversas instâncias, teve defesa durante todos os processos de julgamento, inclusive a gente tem ainda até hoje, né? As falas patéticas dele tentando se defender, falando sobre o triplex, que era coisa da ex-falecida, né, esposa dele, falecida mulher dele. Porque é coisa dela, no triplex é dela, não sei o quê. E depois falando também sobre o sítio, né, que não tinha nada a ver com o sítio, sendo que o nome dos netos dele estava escrito nos pedalinhos lá. Assim, patético isso, mas não teve direito à defesa, né, sendo que hoje ele está livre, leve e solto por aí. E ele também falou sobre a economia, onde ele disse que ele não tem nada para fazer a mais na economia, tá tudo certo, a economia está crescendo, tá pujante, tá tudo ótimo, tudo maravilhoso, e a única coisa errada hoje na economia é a taxa de juros, né, principalmente a taxa Selic, que hoje está em 12%, mas isso não é responsabilidade dele, isso é responsabilidade do Banco Central, então a parte dele tá tudo certo. Sim, ele teve coragem de mandar uma dessa, tá? E bom, vamos falar sobre esse assunto, mas antes de mais nada, já sabe, se você não tiver inscrito aqui nesse canal é porque você é um lambedor de bolas de político imundo, safado, vagabundo, pilantra de merda. Você é um lambedor de papai Luli? Ou você é um lambedor de Bozo? Você gosta de lamber um político imundo? Ou quem sabe você é um lambedor de MBL? É isso que você é? Você é um lambibotas de MBL? Não, né? Então esteja inscrito aqui nesse canal. Muito bem. Eu até poderia botar o vídeo aqui pra vocês, né? Do Papai Lula. Tive o problema do câncer. Mas vocês sabem como é que é a Rede Globo, né? Se eu botar aqui 10 segundos de vídeo do que eles gravaram, eu vou de arrasta pra cima, né? Ou pelo menos o meu canal vai de arrasta pra cima. Então se vocês quiserem assistir, vocês vão aí no YouTube, tá? Pesquise, porque eu não vou deixar link de vídeo da Rede Globo aqui. Mas vamos falar sobre aqui essa entrevista, as partes dessa entrevista aqui tem no Poder 60 aqui tem a descrição certinha, tá? Então vamos lá, olha só. A edição de entrevista foi apresentada Fantástico, teve questionamentos diretos a Lula sobre duas afirmações recorrentes do presidente. Primeiro, Lava Jato e prisão. Olha só, presta bem atenção, tá? Lula afirmou que gostaria que os acusados do golpe de Estado em 2022, numa citação direta à recente prisão de Braga Neto, tivessem amplo direito de defesa, algo que ele não teve quando foi preso por ter sido acusado e condenado por crimes que foram apontados pela Operação Lava Jato. Mas é um desgraçado mentiroso do caralho, velho. Pô, todo político é vagabundo, é mentiroso igual, né, cara? É impressionante, é impressionante. Vamos lá. É lógico que o Papai Lula, ele não quer que essa galera esteja presa, né, pelo menos até quando as eleições começarem de novo, lá em 2026. Isso, aliás, em 2025, né? Isso porque ele precisa que essa galera esteja solta para que ele tenha alguém a quem combater. De novo, se o Papai Lula não tiver uma oposição, não tiver um time contrário, né, com força, ninguém vai querer votar nele, ninguém vai se interessar pela eleição. Aí acaba surgindo um terceiro lado, né? Uma terceira via, que o pessoal fala, ai, nossa, uma terceira via. Acaba surgindo um novo nome, né? Como novo salvador da pátria, e aí a galera acaba esquecendo da guerra de lados. É óbvio que isso é difícil de acontecer, né? Mas enfim, vai que. E bom, e eles têm medo que isso aconteça, então é óbvio que eles precisam que a galera esteja solta. E é esse um dos motivos, inclusive, pelos quais o
O Bozo, por exemplo, não vai pra cadeia. Quem é que vai pra cadeia? É sempre um amiguinho, é sempre um parceiro, é sempre um cara que tava dentro da chapa, é sempre um ministro, alguma coisinha que não seja ele diretamente. Por quê? Porque ele não pode ser preso. Se ele for preso, o Papai Lula não tem contra quem lutar. É a mesma coisa, jogo de futebol. É muito mais interessante para quem é fã de futebol assistir uma rivalidade, assistir um Fla-Flu, Flamengo e Fluminense, assistir uma grande rivalidade contra, por exemplo, vou assistir sei lá, um Flamengo contra eu esqueci o nome aqui do time de Floripa aqui. Enfim, um time de segunda, terceira divisão, né? Pegar aqui o Avaí. O Flamengo contra o Avaí. Quem gosta de assistir um jogo desse? Então, na política é a mesma coisa, tá? E, cara, ele não ter, assim, vocês já vão, a gente já vai ver isso aqui, né? Ele não ter direito à defesa é uma piada, cara. Na edição da entrevista colocada no ar pelo Fantástico, a repórter Sônia Bride faz um histórico que se passou, do que se passou, na verdade, né? Deixando claro que a afirmação do presidente estava imprecisa ou até errada. Ela disse: Presidente, se o senhor me permite, quando o senhor foi preso e condenado, o senhor passou por várias instâncias da justiça. O senhor considera que nesse processo todo da justiça, todas as instâncias, o senhor não teve direito à defesa? E aí ele rebate. Lula repete que não teve direito à defesa. E aí a edição do Fantástico explica, interrompendo a entrevista. Quando o presidente Lula foi preso em 2018, no caso da cobertura do Guarujá, contou com a participação da defesa dele em todas as etapas do julgamento. E sim, a gente sabe disso. Nós assistimos, mas o brasileiro ele tem memória curta. Inclusive, os vagabundos, né, que são políticos aí, eles se aproveitam muito do brasileiro ter memória curta para sempre enfiar um monte de mentira, um monte de falsas verdades, né? E a galera acaba sempre comprando no final das contas. Na época, o entendimento do Supremo Tribunal Federal era de que condenados em segunda instância poderiam ser presos. Esse entendimento mudou em 2019. Né? Então, o Papai Lula, ele teve sim direito à defesa, inclusive tem vídeos aqui dele se apresentando lá para o Moro, né? Se apresentando para fazer a sua defesa, ele falando sobre o sítio, falando sobre o triplex e tudo mais. Então, sim, ele teve direito à defesa, amplo direito à defesa, inclusive, né? Foi preso, foi condenado não só por uma instância, né? Mas foi condenado também em segunda instância, foi preso no final das contas e só foi solto porque o Supremo Tribunal Federal entendeu que ele não poderia mais ter sido preso como foi preso daquela vez, né? Então mudou o entendimento e aí, como o julgamento todo já tinha passado, né? As investigações já tinham passado, não tinha como refazer tudo de novo para começar do zero, ele tinha que ser feito tudo de novo, aí ele foi solto. É basicamente isso. Não é que ele foi inocentado, não, a condenação dele foi anulada. Enfim, então tá aí a grande mentira, né, dele não ter direito à defesa. Na verdade, ele teve direito à defesa, assim como o general Braga Neto vai ter direito à defesa agora também, né? E no final das contas, vai ser solto, né? Assim como o Papai Lula, assim como o Bozo, não vai ser preso também, né? E sobre a taxa de juros, né? O que o presidente disse? O presidente disse na entrevista ao repetir que sabe como conduzir uma economia e que segue o modelo de austeridade fiscal. Austeridade é disciplina, é um modelo seria um modelo já conhecido, né, de políticas econômicas que fazem ou que fariam a economia girar da maneira correta, né? Mas vocês podem aqui substituir a austeridade por disciplina, tá? Disciplina fiscal. Que a única coisa errada hoje seriam os juros altos. Cara, que piada, né, velho? Que piada. Nossa economia tá realmente muito boa. Lula disse que a inflação está controlada. Nessa semana,
O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu aumentar os juros básicos da economia em 1 ponto percentual por unanimidade, com votos de todos os integrantes, incluindo indicados por Lula como futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. O Banco Central explicou que a decisão foi necessária porque a inflação está fora da meta, com sinais de elevação espalhados pela economia. A taxa de juros é a ferramenta do Banco Central, que o Banco Central dispõe para manter a inflação sob controle. Então vamos lá. Papai Lula, né? Ele diz que a economia está controlada, tá? Que ele sabe como conduzir uma economia e segue um modelo de disciplina fiscal, beleza? Então, o Papai Lula ele sabe como fazer as coisas. Agora, por quê? O próprio Tachad, né, o próprio Haddad, que é o ministro da economia dele, quer fazer um monte de coisa diferente, né? Ele quer fazer corte de gastos, sendo que ele já é um cara que não, né, a gente sabe que para a economia ele é ruim, mas ele mesmo está vendo que as coisas realmente não estão boas, né? O pessoal que foi indicado para o Banco Central, para quem não sabe, o Banco Central ele tem uma autoridade à parte, né? Colocam aspas aqui, do governo, mas o governo ele tem como controlar o Banco Central de certa forma, indicando nomes, né, para fazer essa administração do Banco Central. E assim o Papai Lula o fez, né? Ele indicou o Gabriel Galípolo, aí, ó, né, para presidente do Banco Central, para que ele pudesse seguir o que o Papai Lula manda, né? Mas até mesmo o Gabriel Galípolo, que foi o indicado, concordou que a taxa de juros deve aumentar, ou seja, o Papai Lula mandou um cara para lá para fazer o que o Papai Lula manda. Aí o cara foi lá e concordou em aumentar a taxa de juros porque a economia está quebrada. Quem está errado no final das contas? É eu? É você? É o Banco Central? É todo mundo que faz parte da economia? Ou é o Papai Lula? Quem é que está errado no final das contas? Eu não sou nenhum gênio, nenhum Einstein, né? Mas quando tá todo mundo indo contra e um cara só falando que tá tudo bem, só acho que quem tá errado é o cara que tá falando que tá tudo indo bem, não é verdade? Apesar de tudo ser conduzido de maneira educada e cordial durante a fase de perguntas e respostas, o resultado final da entrevista, quando se tratava do Lava Jato, juros foi negativo para Lula. Trata-se de uma inflexão de forma de tratamento do presidente pela emissora, pois, em geral, outras entrevistas fantásticas, as falas do presidente não foram questionadas como ontem pelo Fantástico. Inclusive, isso é algo que vem mudando, né? A Rede Globo vem tratando não só o Papai Lula, mas políticos no geral de uma forma um pouco mais, calma lá, eles ainda têm lado, isso é muito claro de se ver, mas eles vêm tratando a coisa de um jeito um pouco mais crítica, pelo menos para parecer para a população, para parecer para as pessoas que eles estão fazendo um mínimo trabalho, né? Mas a gente sabe que eles ainda são um meio de comunicação muito de um lado só ainda, tá? Do ponto de vista técnico, jurídico, declaração... Ah, tá. Essa parte aqui eu não... É de 2022 ainda, né? Vamos lá. Essa parte aqui ainda é interessante da gente falar. Olha aqui, ó. Mercado financeiro. Bridge também questionou Lula sobre o anúncio do pacote fiscal, a reação negativa do mercado financeiro às medidas anunciadas. Eis a pergunta e resposta. Ó. O pacote de corte de gastos foi muito mal recebido nessa semana. Subiu o dólar, caiu a bolsa e há uma percepção de alguns analistas que com a inflação, sem controlar as contas públicas, tem mais inflação e que a inflação afeta também mais o pobre, que o juro mais alto vai afetar mais o pobre. O senhor acha que o pacote deixou alguma coisa de fora que pode ser incluída? Pode haver algum tipo de ajuste nesse pacote? E aqui vem a melhor resposta que o Papai Lula poderia dar. Olha isso aqui, ó. Vamos parar com esta bobagem. Ninguém nesse país, Sônia, vou repetir, ninguém nesse país do mercado tem mais responsabilidade fiscal que eu. Vai tomar no cu, velho. Mas é um filho de uma puta, cara. Como é que nós temos um presidente
imbecil desse, velho? Só pode ser um vagabundo, um pilantra de merda, cara. Puta que pariu. O cara tem coragem de ir numa TV aberta e me falar que ninguém nesse país tem mais responsabilidade fiscal que esse desgraçado, cara. Gastando a rodo, né, enfiando juros na casa do caralho. Bicho, puta que pariu, gastando pra caralho, velho. Porra, é déficit atrás de déficit. E a gente só se fudendo pra pagar a conta. Esse filho da puta vem me dizer que ele tem responsabilidade fiscal. Vai tomar no meio do seu cu, Lula do caralho. Não é a primeira vez que sou presidente. É por isso que esse país está enfiado nesse buraco onde está hoje. Porque você não é a primeira vez que você é presidente. Eu já governei esse país e entreguei esse país crescendo a 7,5%. O que você está falando de 7,5%, filha da puta? De onde você está tirando esse número? É do seu cu? Hã? Filha da puta, porra, essa merda desse país só vem quebrando desde que o real foi inventado, né, que foi, inclusive, a invenção do real, né, foi muito benéfica para o Brasil, foi extremamente benéfica para o Brasil. Mas de lá para cá, o Brasil vem descendo a porra da ladeira de novo. O nosso dinheiro desvaloriza pra caralho, né? A gente vem aumentando com inflação pra cacete, os gastos do governo só vêm aumentando a cada ano que passa. Pô, eles tentaram colocar a merda do teto de gastos. Durou quanto tempo o teto de gastos no Brasil, cara? Já furou o teto de gastos, já não tem mais teto de gastos, já estão gastando pra caralho de novo. Essa merda desse país não cresce, porra. Nunca cresceu essa merda aqui. Ah, mas o PIB subiu, não sei lá. Vai tomar no cu, velho. O PIB cresce. Sabe por que o PIB cresce? Porque o Estado gasta pra caralho. Aí é óbvio, é fácil fazer o PIB crescer. Entreguei esse país com a massa salarial mais alta desse país. Entreguei esse país, sabe, numa situação muito privilegiada. Mano, o bicho, ele surfou na onda das commodities. O Brasil ganhando dinheiro pra cacete. Porque a gente estava produzindo aqui ainda produtos subindustrializados, ou não industrializados, pra cacete, e os preços estavam em alta. Mas esse tempo passou, não tem mais dinheiro sobrando. O Papai Lula, ele acha que ele vai gastar dinheiro hoje como ele gastava há 20 anos atrás, né? Quando o Brasil estava ganhando muito mais grana e vai estar tudo certo. Hoje não tem mais grana, não tem esse dinheiro de sobra, né? Não tem esse boom das commodities. Hoje não tem isso, cara. Hoje o Brasil tá fudido, né? Hoje ou o Brasil se desenvolve ou vai pra vala. Nós estamos virando um Japão pobre, cara. O Brasil não cresce mais, assim como o Japão não cresce mais, o Brasil não cresce mais, o Brasil vai começar a encolher. E não tem. Nós estamos nos tornando um Japão pobre, cara. O Japão, ele hoje, né, é um país que não cresce mais, é um país que vai começar a encolher, né? Ainda vem pessoas de fora, diferente do Brasil. O Brasil não vem pessoas de fora, né? O que eu tô falando aqui é que no Japão, por exemplo, muito mais gente entra do que gente sai. No Brasil, muito mais gente sai do que gente que entra, né? Só que a diferença é que o Japão é super desenvolvido tecnologicamente, né, tem uma economia já muito mais avançada do que o Bostil, né, tem políticas, por exemplo, né, políticas de política, se é que assim a gente pode dizer, onde a corrupção lá é muito menor do que no Bostil. Então o Bostil hoje está virando um Japão pobre, um Japão que não se desenvolveu. É isso que eu quero fazer outra vez. E não é o mercado que tem que se preocupar com o gasto do governo. Ah, não é. Não. Não é eu e você que temos que se preocupar com o gasto do governo. Quem é que tem que se preocupar? Fala. É o governo. Bicho, e quem é que dá o dinheiro pro governo? Quem é que paga o governo pro governo se manter? Hã? Quem é que é roubado dia e noite para vocês ficar gastando nosso dinheiro? Porque se eu não controlar os gastos, se eu gastar mais do que eu tenho, sabe quem vai pagar? O povo pobre. Meu amigo, vai pagar o povo pobre, vai pagar o povo médio, vai pagar o povo rico, vai pagar o economista, vai pagar o mercado, todo mundo vai pagar, o filho da puta. Caralho, todo mundo paga imposto, cara. Cara, é impressionante como os políticos eles são descolados da realidade.
O cara, ele vira presidente, ele vira um deputado, ele perde a noção de como funciona a sociedade. Ele perde a noção de como é ter que trabalhar, de como é ter que pagar a conta todo mês, de como é ter que ir no mercado, fazer as compras. Ele perde a noção da realidade. Ele não sabe mais como o mundo funciona. Então eu quero dizer, Sônia, que é o seguinte: nós fizemos aquilo que é possível fazer, não fez, tá? Não fez, tá? Até porque, se ele tivesse feito o que é possível fazer, olha a Argentina, olha o Milei aqui do lado. Você olha para o Milei aqui do lado, você percebe que é possível fazer muito, mas muito mais coisa do que um merda de um Papai Lula está fazendo, né? Mas a gente sabe que no final das contas, quem controla o Estado não é ele, né? É o tal do partido por trás, né? São os partidos que comandam o Brasil hoje. Mandando para o Congresso Nacional, e a única coisa errada nesse país é a taxa de juros estar acima de 12%. Essa é a coisa errada. Sabe por que a taxa de juros está em 12%, Papai Lula? Porque ninguém quer correr o risco de emprestar dinheiro para o Brasil a juros baixos. E mesmo estando em 12%, ninguém continua querendo emprestar dinheiro para o Brasil, porque não vale a pena correr o risco. Você empresta dinheiro para esse país para quê? Para perder 20% de desvalorização contra o dólar? Se eu ganho 12% de juros e perco 20% de desvalorização, eu saio com prejuízo de 8%. Então por que eu vou emprestar dinheiro para o Bostil? Não vale a pena. Então é isso. Mais um dia no... Isso aqui me lembrou muito esse react que eu fiz aqui. Inclusive, se vocês não viram, vão lá e dê uma olhada, tá? Essa deputada aqui falando sobre a taxa de juros também, falando sobre o Banco Central e que o governo deveria ter controle sobre o Banco Central, cara. É simplesmente patético, né? Enfim, por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado, espero que tenham curtido. Mais um dia no país dos políticos desqualificados, dos políticos hipócritas e vagabundos. Muito obrigado por estar aqui, valeu, a gente se vê na próxima. Fui!